Tem livros aqui tão incríveis que eu fiquei totalmente envolvido com as histórias. Antes da gente começar, eu só peço pra você o likezinho maroto, porque ajuda demais aqui pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Fique à vontade pra comentar também. Pra começar, eu escolhi o maravilhoso Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Que livro espetacular. Olha isso aqui. Essa trajetória dispendiosa, densa, encorpada, que no final das contas eu acabei criando um vínculo muito forte com os personagens. Temos aqui, né, os protagonistas, digamos assim, que é o Reobaldo, entre outras alcunhas e nomes que ele ganha no decorrer dessa história, que são vários, e o Diadorim, que também é uma figura emblemática na nossa cultura, no meio literário, e eu finalmente me adentrei nessa história. Os primeiros momentos aqui, né, as primeiras páginas foram dispendiosas, sim. Levou um tempinho a mais para que eu pudesse ali pegar toda a atmosfera da escrita dele, toda a dificuldade da escrita dele. Eu lembro que nas primeiras 80 páginas foram bem dificultosas, assim. A partir daí foi fluindo. E na página 180 por aí, fluiu, e que eu não queria mais largar esse livro, eu não queria mais soltar esse livro. Sem contar que o final, a gente sempre fica, né, arrebatado quando a gente encontra uma obra que conversa muito com a gente, com a nossa realidade, e é uma obra que fala do Brasil, né? A gente tem aqui os jagunços, né? A história se passa ali nos sertões, entre esses enveredamentos ali, em Minas mesmo, né? Em Goiás, em Bahia. O Reobaldo, ele participa, né, como um jagunço, ele acaba se tornando jagunço, e todos os aspectos dessa vida, de lida, de sobrevivência, de violências, tudo é trazido aqui. Mas o Reobaldo, ele se destaca muito porque ele é muito pensante, assim, ele tá sempre questionando, ele tá sempre indagando, e tem muitos pensamentos. Esse livro começa com um travessão, um belo de um travessão, que vai acompanhar toda a obra, porque fica quase como um grande monólogo do Reobaldo, enquanto ele conta vários nomes, situações, percalços que eles passaram. É um livro espetacular, sem contar o final, né? Para quem leu sabe do que eu tô falando, e que eu fui arrebatado. Eu não esperava, eu já estava arrebatado durante a leitura. A gente fica em uma espécie de simbiose, assim, com o livro, pelo que eu senti no decorrer da leitura. Eu não queria parar de ler. Só que é lógico, né? É uma leitura que demanda um pouco mais de atenção. Nos primeiros capítulos ali, os primeiros capítulos não, né? As primeiras páginas, porque não tem capítulo. É um livro que vai, começa e não tem fim. Lá no início ali, eu tive dificuldade, tive que fazer algumas releituras, mas depois da ambientação, de conhecer os personagens, de entender como que eles funcionam, de como que tá tudo ali interligado, das vivências deles, né? Você começa a ver muito nossa história aqui. E é um livro espetacular, gente. Merece toda a dificuldade que é ler. Se você tem medo de ler por causa da dificuldade, nesse primeiro momento eu digo para você que é um tanto quanto diferente mesmo, mas é uma leitura muito envolvente, uma leitura única mesmo, que eu nunca vi igual assim até então. Tá aqui figurando, né? 5 estrelas, melhores leituras do ano, que dirá a melhor leitura do ano. Estamos aí para ver, né? E são as cenas do próximo capítulo. E sem contar que essa edição é maravilhosa, né? Enquanto leitura, sabe? Porque tem muito regionalismo aqui, né? Tem muito termos e palavras inventadas por ele mesmo, né? Muito do oral também. Então, em determinados momentos, no início mesmo, eu cheguei a deduzir algumas coisas, e eu sou mineiro também, né? Então, muita coisa que eu já ouvi, então tem de um tudo também que eu não ouvi, mas dá pra você ir desmembrando aqui, seguindo essa obra, identificando também ali. É lógico também que tem como fazer uma leitura mais rebuscada, né? Uma leitura mais com teor acadêmico, mais analítico mesmo, mas também se você quiser ler como um romance, que esse livro é nada mais do que um grande, bem escrito, maravilhoso romance atemporal, praticamente um épico, você pode considerar, apesar de que acontece tudo ali, né, decorrer de alguns anos na vida do Reobaldo, e ele tá contando essa história pra gente. Então, livros de memória sempre me pegam também. Então, por isso esse livro aqui se figurou aqui entre os melhores do ano já. Na sequência, eu também peguei esse outro maravilhoso aqui, Dorian, que foi uma releitura. Fiz bastante marcações também, né? A história de Dorian todo mundo já conhece, né? Que é aquele rapaz belo, de uma beleza extraordinária, que acaba sendo desvinculado ali do seu ser, porque um amigo de um amigo, né? Nós conhecemos
Dorian através do Basil, que é esse artista, e no dia especificamente que o Basil termina a pintura do Dorian, que é esse jovem, né, jovial, e transfigura toda aquela estética mesmo da beleza, quando o Basil termina de fazer essa pintura, o Harry chega e acaba, né, vendo a pintura ali e acabou conhecendo o Dorian, e a partir dali ele começa a trazer algumas ideias e ideais que eram contraditórios ali para o Basil e acaba desvinculando o Dorian, né? Ele acaba transformando o Dorian. A partir daí vem as sequências de problemas, porque o Dorian começa a viver a vida sem pensar nos contratempos, sem pensar no peso. A gente está falando aqui da era vitoriana, né, cheia de conservadorismo, de ideais, de éticas, e o Dorian seria essa figura que vai contra tudo isso, né? O Oscar Wilde foi condenado por causa dessa obra também, né, pelo teor também homoafetivo, que era muito condenado também. Há muito do Oscar Wilde aqui na escrita, e tem um prefácio maravilhoso, essa edição aqui, da Biblioteca Azul, tem muita nota de rodapé, muita nota de rodapé. Até comentei em um vlog que eu optei em não ler todas as notas de rodapé para manter uma linearidade ali na leitura narrativa, porque é uma releitura e eu queria experienciar tudo que eu tinha experienciado logo na primeira leitura, né, que foi uma experiência muito grande para mim também, muito positiva, que eu marquei bastante, e aqui não foi diferente, né, porque há várias análises ali, há uma crítica, né. O Oscar Wilde acredita muito na estética, né, então ele coloca ali a questão da arte para cima de qualquer outro fator do mundo, acima da ética, tudo pela arte, digamos assim. Então isso é muito visível aqui, e isso é trazido pelo Dorian, né, a todo momento. Então Dorian é essa figura também transgressora, anarquista, que vai contra tudo que era posto ali naquela época. Então há essa provocação, esse fascínio, até mesmo que a gente tem com Dorian nesse sentido, só que entra o outro porém, né, a questão das implicações de suas atitudes, porque ele vive sem pensar nisso, porque ele acaba fazendo um pacto, né, esse retrato ali que vai acabar sofrendo os danos que o próprio Dorian faz a ele mesmo, das suas escolhas, né. Então é o retrato, essa figura que acaba sofrendo os danos que o Dorian não sofre até então, e ele fica com a sua beleza ainda intacta, jovial, passa-se anos já, e ele mantém essa beleza. Então, vários aspectos de malícia, de tudo que ele até mesmo se questiona que, né, sou eu aquilo e tudo mais, até que chega o momento do confronto também, e toda essa relação que ele tem ali com esses outros personagens, com sua vida, lembrando que a aristocracia, e o Dorian ele passa por tudo isso também, porque ele é muito rico, então ele tem uma certa passibilidade, digamos assim, se pode usar essa palavra, por ele ser rico, e meio que se você é rico, você pode fazer determinadas situações, determinadas atitudes, que é ali passar do pano, né? Todo momento o Oscar Wilde trabalha isso também, que ele faz essa provocação a todo momento, é genial, é uma leitura também assombrosa, né? Tenebrosa, assim, que traz pra gente um incômodo também muito grande, ainda mais que essa figura do retrato, né, tá sofrendo os danos ali, fica extremamente gráfico, né? A gente consegue imaginar todos os horrores e terrores que estão ali transparecidos nesse retrato e que a gente consegue imaginar. O final disso a gente pensa que não vai ter um final tão bonito assim por tudo que está acontecendo e vai se agravando também. E isso fica notório também no final, que é maravilhoso também. A cena final é muito interessante. Essa edição aqui é cheia de ilustrações. Olha só isso aqui. Já começa aqui. A quarta capa também tem ilustração, todas com esse teor, né, ali gótico vitoriano. Essa obra aqui é uma obra sem censura, esse texto aqui, porque o livro sofreu uma censura, né, acho que muito se sabe disso também, que ele acabou sendo condenado por esse livro, porque na era vitoriana ali, relacionamentos homoafetivos era transgressor, né, e era passível também de condenação. E o Oscar Wilde sofreu por isso. Ele que era um autor ali que estava em ascensão, notório, um nome figurado na região, na Europa, por ali, né? E esse livro se passa em Londres. E depois disso vem seu declínio, né? Que ele vai para julgamento. Acontece toda uma questão envolvendo ele, dessa perseguição. No prefácio aqui, são mais de 60 páginas, conta muito bem sobre isso. E também, na medida que os textos de apoio, a todo momento, o livro vai
trazendo isso, né, nas notas de rodapé. Então a gente consegue ver muito de si ali no Dorian Gray e nos outros personagens. Eu acho que os 3 personagens principais ali, o Oscar Wilde consegue se personificar, e isso fica muito notório na medida que ele vai trazendo algumas frases, falas. Essa questão da estética é muito importante, porque a estética está para além, né, da ética, da moral. Ele traz muito disso aqui, é o que ele acredita. Então é a arte em cima de todas as coisas. Então ele tenta defender isso também, né, que com a arte é válido, né, e que a arte não pode ser moralizada e tudo mais, que é o que ele tenta escrever aqui, que ele tenta fazer aqui. Só que aí a gente vê que ele foi condenado justamente por isso, e o declínio dele é a partir daí, né? Lembrando que o Dorian, aqui voltando à história, é uma história que te prende demais, é uma leitura também. Eu li rápido, comecei lendo rápido e depois eu fui dosando um pouquinho para não acabar rápido. E no final das contas foi uma leitura mais uma vez muito gratificante. Eu quero ler uma terceira vez agora com as notas de rodapé, porque são muitas. Olha só, a todo momento tem nota de rodapé. Provavelmente se eu passar a página aqui vai ter nota de rodapé. E teve, olha só, mais notas de rodapé, tá vendo? E a história vai transcrevendo aqui essa edição, inclusive a edição sem censura, né? Depois o livro passa por censura e ele acaba adicionando mais 7 capítulos e muda muitos dizeres ali para amenizar também, né? Esse livro aqui, ele se difere nesse sentido, essa edição. Gente, maravilhoso. E falando em maravilhoso e também essa questão homoafetiva, né? Outra leitura que eu fiz foi Da Palavra que Resta. Que é isso, gente? Que leitura. Eu marquei também, ó. Eu li por aqui, li pelo Kindle. Que dizer, né? Nós temos aqui 2 personagens que se conhecem ainda jovens e que criam um vínculo ali muito forte, mas a família é contrária, começa a suceder série de percalços, infortúnios e violências que eles sofrem também em decorrência dessa relação que eles têm, né, que eles são descobertos, até que eles precisam se separar. Há também desencontros, isso é muito forte aqui, o livro todo fala dessa questão de desencontros e dos limites, que às vezes as pessoas não podem ser o que elas são por, né, convenções, que é o que acontece também com Dorian Gray. Né, então a gente pode pensar nesse sentido. E aqui esses personagens acabam se desencontrando e uma carta é escrita por um deles e é entregue. Só que imagina você receber uma carta em um momento ápice da sua vida, um momento que vai ditar tudo o que vai acontecer na sua vida a partir daí, só que você não sabe ler. Então ele guarda essa carta por 10 anos. Vai entrar no processo de alfabetização justamente para ler essa carta e tudo que envolve, né? Esse medo dele de ler, essa curiosidade, medo também, porque ele sabe que a partir do momento que ele lê aquela carta, ele vai ter respostas. Então a história vai se envolvendo nessa questão, né? Nesses desencontros o tempo todo de vidas que são limitadas, né? E canceladas por causa de preconceitos, pelo outro não enxergar o outro como um ser humano com seus direitos, né? Gente, isso aqui é espetacular. É um daqueles livros que você termina de ler e fica pensando e volta e que vai te acompanhando. É um livro curto, muito tocante, muito forte. Eu acho que para você que ama literatura, que gosta de ler algo diferente e que gosta de ler para além ali do que você está comumente lendo, né, e quer experienciar novas sensações, quer se colocar no lugar do outro, quer ter empatia, eu acho que essa história aqui, né, porque muitas vezes a gente acaba limitando os outros por causa de credos próprios, né, por causa de pensamentos, limitações que a gente coloca em si mesmo. E falando de credos próprios, limitações e pensamentos, outro também é o Fernão Capelo Gaivota. Gente, esse livro é espetacular e fala justamente sobre isso, sobre superar limitações, sobre se ater à sua verdade, acreditar nela e seguir em frente e desenvolver. O Fernão Capelo Gaivota nada mais é que uma gaivota. O nome é propriamente uma gaivota e ele vai contar toda a sua trajetória porque ele queria ser além, ele começou a questionar a sua realidade ali como gaivota, né, que tinha o hábito ali de comer, de fazer voos curtos, e ele queria voar cada vez mais alto e pensar para além da alimentação. Então ele começa a se questionar, e ele começa a transparecer isso ali para sua comunidade de gaivotas, e ele começa a ser rechaçado, ele começa a sofrer punições por isso. Mas ele prende-se à sua verdade e resolve seguir. Aí começa uma história metafísica, começa uma história, sabe essas histórias que são terapia?
que na verdade são terapêuticas, né? Não são terapia, mas são terapêuticas, essa história, que é mais uma história que você vai ficar ali pensando, voltando sempre. É uma história para motivar também, sabe? Para sair do habitual, para pensar além da sua caixa, para pensar além ali das limitações que você tem. E o Fernão Cai pelo Gaivota é sobre isso. Tem até uma dedicatória aqui que eu acho espetacular, sem contar essas ilustrações, né? São belíssimas, deixa eu achar aqui. Olha só. Para o Fernão Cai pelo Gaivota que vive dentro de nós. Isso aqui já dá todo o tom do livro. E a partir disso, é só emoção. E o final também é espetacular. E o que ele vai trazendo. E como que ele nos aproxima, sabe, de nossa verdade, de nossa existência, né? Da nossa resiliência também, da nossa resistência em decorrer das atribuições, limitações que são impostas na gente. Isso é maravilhoso. E falando também sobre como nos enxergamos, sobre viver uma vida dentro de um quadrado, sobre viver uma vida com suas limitações, temos aqui Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. É uma obra póstuma dele e que vai contar a história de uma personagem que todo ano viaja para visitar o túmulo da sua mãe e deixar flores por lá. Isso ela já está com mais de 50 anos, ela já faz isso há muitos anos, e em determinado momento acontece algo específico com ela que a muda seu entorno também. Uma vez que ela chega em casa, ela não é mais a mesma. E a partir daí, todo ano ela quer repetir isso, e ela começa a experienciar situações. Ela que era casada, é casada, né? Tem uma filha, essa filha também traz problemas ali pro casal, e ela começa a ficar instigada também, começa a questionar a sua realidade, começa a se questionar. Então isso muda ela para sempre. É um desses episódios, situações que nos mudam, né? Aqui a modificou, e a partir daí acontece uma série de outros encaminhamentos, desdobramentos em decorrência disso. É um livro curtinho, dá para ler rapidinho, tem várias passagens e momentos. É uma obra póstuma que não seria publicada, acabou sendo publicada, né, pela família, e valeu muito a pena. Ainda bem que foi publicado. O final também tem um plot twist aqui maravilhoso que eu não esperava, e que remonta muito dessa ida dela, né, por lá. E a partir disso ela começa a experienciar muita coisa nova, né? Ela que já vivia casada ali há muitos anos, tinha uma vida já fechadinha. É um livro que vale a pena, que fala muito do feminino também, né? Da figura da mulher na sociedade, e por aí vai. E falando da figura da mulher na sociedade, outro também é esse maravilhoso aqui, Annie John, da Jamaica Kincaid. Eu não sei pronunciar, vou mostrar aqui a autora para vocês. Que livro maravilhoso. Eu posso dizer que é um romance de formação também, porque a gente acompanha a nossa protagonista, que é a Annie, logo na infância. Olha só, a autora nasceu em Antígona e Barbuda, em 1949. Aqui nós conhecemos essa personagem, que ela acaba se destacando. Ela é diferente das demais ali. Tem a questão da raça também, que em determinado momento ela começa a confrontar, né, a se ver numa sociedade também preconceituosa, e ela tem uma ligação muito forte inicial com a mãe, logo na infância ali, e essa relação vai, em vez de se estreitar, ela vai se distanciando, vai criando rachaduras, vai se deteriorando, e ela começa a questionar a si própria, a questionar essa relação com a mãe também não, sabe, quando tem algo ali que não bate. E é muito interessante como a autora escreve isso, às vezes no olhar, às vezes na conduta, isso fica muito marcado, e como que isso a molda também, a modifica, e que ela não consegue caber em si, e que ela não se vê dentro daquele ambiente mais ali, ambiente familiar, a própria cidade dela. Então a gente tem aqui, inicialmente, nessa infância, temos também a questão da vivência dela em escola e a maturidade dela também. É um livro que me tocou demais, é um livro maravilhoso, e essa questão drama familiar, da figura materna, é algo muito forte, que está sempre voltando por aqui, e como que a autora transcreve isso é espetacular. Então é um livro que fala essa passagem, né, de crescer e de ver o mundo de outra forma, e de como todo mundo passa por situações enquanto já está nessa luta interna, né? Nessa transição para a vida adulta. E a escrita é espetacular. A escrita é fluida,
super tranquila. Olha só. Também tem uma fonte maravilhosa, então dá pra ler a diagramação maravilhosa. E o final é o grande ápice, assim. É quando tudo isso culmina no fim e deixa a gente com aquele arzinho também, sabe? De ficar respirando, pensando nessa escrita, pensando na vida da Anne e se relacionar de várias formas, né? E saber que tem várias pessoas que passam por situações diferentes também. Espetacular. E a próxima leitura é para quem ama livros, assim, né? Que é o Se o Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Que maravilhoso. Esse livro aqui é para quem ama livros. É uma leitura também não muito fácil. Digamos que ela seja fácil, não tanto quanto geralmente se é um livro, ocasionalmente, porque a narrativa é totalmente diferente, totalmente fragmentada. A gente começa o primeiro capítulo aqui iniciando um livro. Esse livro acaba sendo interrompido e uma outra história começa. A partir daí, a gente entra numa eloquência em um mundo na cabeça do Ítalo Calvino. Quando se fala de literatura, se fala de livro, ele vai abarcar aqui tudo que remete à literatura, a livro, tratar do livro como objeto e para além do objeto. Então ele chega a conversar com a gente como leitor. Essa história começa com um livro e, na verdade, ele é interrompido porque esse livro ele não tem conclusão. Então esse personagem que está lendo esse livro, ao mesmo tempo que a gente acaba sendo personagem também, ele acaba indo na livraria para saber por que esse livro não tem continuação. E a partir daí começa uma epopeia também, uma trajetória de conseguir chegar ao fim dessa história. E nisso o autor vai trabalhando muito da questão da escrita, muito da questão da leitura. A gente como leitor, ele vai trazendo muitos elementos que estão acerca ali do livro, até o momento da escolha de um livro para ler, tudo que envolve estar lendo um livro, tudo que está no nosso entorno, o que envolve também a ida a uma livraria, a uma biblioteca, o que envolve a estrutura de um livro. Então essa estrutura do livro aqui também é uma estrutura totalmente diferenciada, nada que eu tenha visto até então. Ele começa com o livro X, que é interrompido, começa a história desses dois personagens que vão atrás para saber a continuação desse livro, e por aí começa uma desordem total, em meio ao caos, uma ordem desorganizada, porque eles vão nessa busca para continuar a ler esse livro, só que eles descobrem que há toda uma organização, há todo um trabalho em volta disso. E quando eu falo organização, eu estou falando de pessoas organizadas ali, envolve até a polícia, a investigação, o mistério, porque é muito mais a fundo essa história no sentido do significado por que esse livro não tem continuação. Então eles acabam entrando nessa perseguição quase que policial para saber por que esse livro não tem continuação, e ele vai buscando, né, os personagens aqui, buscando por outros títulos que continuem essa história. Então eles vão ver que tem uma estratagema em volta disso, sabe? Porque o motivo desse livro não ter continuação. E quando o autor vai falando da gente também do nosso processo, né, de que há vários tipos de leitores, que há vários tipos de leituras, e nem sempre as leituras nos correspondem, nem sempre as leituras nos dão tudo que a gente precisa, e também precisaria dar. Será que a gente realmente termina um livro? A partir do momento que a gente termina um livro, será que a gente terminou? Não é como se a gente estivesse sempre lendo o mesmo livro, porque a gente termina um, começa outro, e todo esse processo que envolve a leitura, todo esse processo que nos envolve quanto leitor, todos os nossos hábitos, o que a gente espera de livros, o que a gente espera de enredos, que a gente quer ler de forma rápida, às vezes que a gente quer ler livros fáceis, e que não é muito bem assim, e o que a gente espera também do autor, e que será que a gente tem o direito de exigir do autor um final fechadinho? Será que a gente tem o direito de exigir do autor o que ele geralmente escreve linearmente? Será que o autor não pode ir além também, sabe? Então ele vai trazendo tudo isso enquanto ele vai trazendo essa história desse livro incompleto, porque começa uma perseguição para descobrir a continuação desse livro, e nisso a gente acaba lendo outros 9 livros, então são 10 livros inicialmente abordados por aqui. Os capítulos se diversificam assim: a história, que é um romance que a gente começa a ler, a partir disso começa a outra narrativa, que é essa perseguição por esse livro, e na medida que a gente vai nessa perseguição acompanhando esses personagens que querem a continuidade desse livro, são apresentados outros livros. Então são capítulos dedicados a esses outros livros que têm a ver com esse livro principal de alguma forma, que estão interligados, que a gente vai lendo
Então, o autor trabalha também essa questão de incompletude, né? De estarmos sempre começando histórias novas que não precisam necessariamente estar acabadas com finais fechadinhos, e a gente fica querendo saber qual que é a próxima história que vai vir. Isso também vai voltando sempre para ele, né, e trazendo esses aspectos que ele considera como leitura e que ele quer instigar a gente. É fenomenal, assim, é uma experiência de leitura muito ímpar. Só quem leu, assim, e quem enfrentar essas páginas vai entender o que eu tô dizendo mesmo. E todos esses obstáculos que acontecem, né? A gente, como leitor, também acaba cheio de obstáculos na leitura também, né? E aqui vários personagens aparecem, tem a Kafka, tem a metafísica. É uma grande jornada esse livro. É um livro para se ler devagar, que eu acho que é a proposta dele, que o autor vai trazendo pra gente mesmo, né? Sobre questionar os nossos hábitos de leitura também, sabe? O que a gente espera e do que é a leitura em si, gente. É fenomenal. Então esses livros aqui foram todos espetaculares. Então todos esses livros foram leituras muito ímpares, autores maravilhosos, espero que tenham gostado. Quero pedir novamente para você deixar o like se você é novo ou novo por aqui, se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.